Operadores de áudio e sua importância no rádio, com Cláudio Fernandes. Uma homenagem aos profissionais que, através da audição, criam em nossos corações as fantásticas emoções do rádio. Ouvintes e inscritos no nosso canal Operadores de Áudio e sua importância no rádio. Muito obrigado a você que tem aí acompanhado o nosso canal, tem indicado o nosso canal para outros e o mais legal também, né? Está se inscrevendo no nosso canal e deixando aí o seu like. O espaço é do radialista, seja do produtor, seja do operador de áudio, seja do comunicador. Esse é o espaço que nós criamos aqui para que os profissionais do rádio possam dar os seus depoimentos. Bom, nessa oportunidade nós estamos recebendo aqui o nosso colega Ângelo Araújo. Mais de 20 anos de carreira, passou por Rádio Costa Verde, Rádio Mood FM e atualmente é locutor da Rádio Relógio 580 AM. E está chegando aqui no nosso podcast Operadores de Áudio e sua importância no rádio, também para dar o seu depoimento. Ângelo Araújo, obrigado pela sua participação, meu irmão. Obrigado pelo seu tempo e a sua participação aqui no nosso podcast. Cláudio Fernandes, olá meu amigo, tudo bem? Olá você que está acompanhando esse canal, acompanhando esse podcast. Eu me chamo Ângelo Araújo, sou radialista, locutor na cidade do Rio de Janeiro, comunicador, apresentador no rádio há pouco mais de 20 anos e passei por algumas emissoras no FM. Hoje estou atualmente na Rádio Relógio Federal AM, uma rádio gospel, né, de segmento gospel, ligada à Igreja Internacional da Graça de Deus, do missionário R.R. Soares. E fui convidado pelo Cláudio Fernandes para falar um pouco, né, sobre a minha trajetória no rádio. É um prazer estar aqui compartilhando com você, que está do outro lado aí. Então vamos lá. Eu comecei no rádio bem novo, né, bem garoto, com 12 para 13 anos, quando na verdade eu não tinha intenção alguma de começar, né? Na realidade eu frequentava uma rádio comunitária no meu bairro, onde meu pai, ele tinha um programa de samba, né, de pagode. Meu pai era um sambista, durante sua vida inteira, né, enquanto vivo, ele sempre gostou de roda de samba, seresta, essas coisas, barzinho, e ele tinha um grupo de pagode também, que na época, na década de 90, início da década de 90, fez muito sucesso, né, na zona oeste do Rio de Janeiro. E aí ele sempre era chamado, convidado para tocar num programa de rádio, na Rádio Costa Verde FM, uma rádio que fica em Itaguaí. Muita gente conhece, é uma rádio com mais de 40 anos. E aí eu sempre ia com meu pai. E aí ali comecei a me ambientalizar, né, nesse meio do rádio. E aí depois meu pai foi convidado para apresentar um programa de samba numa rádio comunitária, né? E aí foi aí onde tudo começou, porque eu comecei a pegar gosto pela coisa, porque o dono da rádio também tinha um programa e o operador dele nesse dia havia faltado e eu estava lá. E aí fui eu para a mesa de sonoplastia para operar para o dono da rádio, né, para o programa dele, que ele tinha um programa muito parecido com uma plástica do AM, né? Embora a rádio era no FM, mas era um programa muito popular e prestava serviço para a comunidade. E aí eu despretensiosamente eu estava ali, e aí, como dizem, né? Soldado no quartel que é serviço. E aí acabou que ele me colocou na mesa de sonoplastia, eu comecei a operar. Operei nesse dia para ele e aí eu gostei. A princípio seria só sonoplastia, né? E aí eu gostei desse negócio, pô, legal, sonoplastia interessante. Na época a gente usava MD, CD, Denon, né? Eu não cheguei a pegar ainda as fitas que eram fita cassete, né? Eu não cheguei a pegar aquela mesa de fogão, nada disso, né? Era um mix, né? Eu lembro que na época eu peguei um mix, e aí tinha o Denon, tinha um aparelho de CD, tinha um MD, os disquetes, né? E ali, enfim, eu comecei ali. E aí um certo dia o mesmo dono da rádio falou assim: Ângelo, você tem que ter se você tem uma voz muito bonita, você tem que ter um programa de rádio. E o que você acha de você apresentar um programa na época chamado Contatos 103, que era na verdade meio que um plágio, né, de um programa muito conhecido também na zona oeste do Rio de Janeiro naquela década de 90, por início dos anos 2000, um programa que havia na Rádio Costa Verde que se chamava Contatos Imediatos,
que era programa de namoro, né? De relacionamento. E aí eu comecei esse contato em 103, aí eu já tinha 12 anos, 12 para 13. E esse programa deu super certo, numa rádio comunitária deu super certo. Naquela época não havia celular, né? A gente ia para orelhão e as pessoas se comunicavam através de hora marcada, né? Data marcada, liga para número tal, eu vou estar lá. E aí, na época, aqueles orelhões, né? Tinha ali tinha um cartãozinho na frente, uma plaquinha com o número daquele orelhão, daquele aparelho, né? Então as pessoas podiam ligar para aquele número ali e quem estivesse ali iria atender e aí marcava horário para que tudo fosse feito. Enfim, tudo começou nessa rádio comunitária. E aí dessa rádio comunitária eu fui para outras. E aí quando eu completei a minha maioridade, eu tinha o desejo de servir o quartel, fui pro quartel, na carreira militar. E ainda assim no quartel, a gente vai enjoando, né? Porque a gente começa a compreender que a gente não nasceu para aquilo ali, que na realidade eu tinha nascido pro rádio. E aí deu vontade de voltar a fazer rádio. E aí juntou a vontade de voltar a fazer rádio com um convite para voltar a fazer rádio, né? De um amigo que hoje tá na Rádio Mania, aqui também no Rio de Janeiro, é o Ricardo Mariano. E aí ele havia me convidado para fazer, na época, rádio show, porque a Costa Verde tinha se transformado numa rádio sertaneja, inclusive mudou nome, mudou plástica. E aí eu fui para essa rádio, fui contratado por essa rádio para fazer uma rádio sertaneja no centro de Itaguaí, né? Era uma rádio interiorana, porém ela tinha abrangência na zona oeste, parte da zona norte, Baixada Fluminense, enfim. Mas era uma rádio de município, né? Itaguaí, município. E aí, fiquei 4 ou 5 meses, pouco mais de 5 meses talvez, e fui demitido. Comecei a viver por conta própria, né? Na época eu tinha uma mercearia, tinha também uma loja de games, e eu fiquei uns 2 para 3 anos dentro desse negócio de comércio, quando parei tudo e voltei a fazer rádio de novo, uma rádio comunitária, já com um pouquinho mais de experiência, né? Fui para Santa Cruz fazer uma rádio muito conhecida em Santa Cruz, chamada Transoeste. Na época era Nova Trans, uma das pessoas conheciam muito por Transoeste, porque era uma das rádios comunitárias mais antigas daquela região ali. Essa rádio chegou a fazer 20 anos no ar. Hoje não está mais no ar, mas naquela época chegou a completar seus 20 anos, né? E aí, dentro desse propósito de já ter um pouquinho mais de experiência, me deram um cargo de coordenadora. A gente montou uma plástica muito bacana, a rádio ficou muito legal, muito redondinha, muito bacana mesmo. E aí, o trabalho foi bem visto de novo pela Rádio Costa Verde, que me contratou de volta, mas aí já não era mais a Rádio Show, né? Já tinha, por um problema, já tinha se transformado de novo numa rádio popular, pagode, funk. E aí me chamaram de volta para a Rádio Costa Verde e lá eu fiquei 10 anos. Depois desses 10 anos de Rádio Costa Verde, eu fui chamado para fazer uma rádio jovem, né, jovem adulta, que foi a Rádio Mood, que inclusive foi uma das melhores experiências que eu tive, que foi um divisor de águas, né, porque eu sempre fiz rádio popular, né, comunitária, rádio comercial Costa Verde, e aí entrou a Mood para ser um divisor de águas na minha vida, né. E aí, passado esses 10 anos na Costa Verde, vindo a oportunidade da Rádio Mood, né, para ser um divisor de águas na minha vida, uma rádio voltada para um público completamente diferente do que eu estava acostumado a fazer, né, que era um público popular, era uma rádio popular. Vim para uma rádio adulta e foi uma experiência incrível também, onde passei 6 anos, né, praticamente cheguei no momento da fundação da rádio, 4 ou 5 meses depois da rádio ir ao ar, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes nomes como Marcos Miller, Anderson Cardoso, Márcio Mio e várias outras pessoas maravilhosas que passaram por lá, e foi uma experiência sensacional, algo extraordinário. Também foi uma oportunidade que eu tive também através de indicações, né? O Djama, que é muito meu amigo, que é um artista da música brasileira, um dos grandes talentos da música brasileira, que canta de tudo, desde pagode a trap, rap, pop, rock. O cara é muito bravo. É um irmão de muitos anos de amizade, muito criado comigo praticamente, através do Paulo Roberto Planeta também. A gente já caminha aí já para quase 20 anos de amizade. E aí iniciou-se a Rádio Mood, eu tive a oportunidade de passar por lá, fui muito feliz na Rádio Mood, foi uma experiência incrível. Eu trabalhei com o Marcos Miller, um dos caras mais cabeças
no ramo do rádio, sabe? Um cara com uma inteligência incrível. Também tive essa felicidade de trabalhar com ele. Foi maravilhoso. E ainda dentro desse período de Rádio Mood, eu fiz rádio gospel, né? 2 rádios gospel. Uma foi a 97 FM, que teve uma passagem meteórica pelo Rio de Janeiro, né? Um dial esquecido em 97.1. Nós pegamos esse dial na 24ª, 25ª colocação, lá no finalzinho mesmo, né, da lista do Ibope. E aí, quando essa rádio completou 9 meses, nós, a equipe, né, acompanhando o Ibope, notamos que a gente estava deixando a rádio entre as 5 rádios mais ouvidas do Rio de Janeiro no segmento gospel, né? Ela estava naquela época na 3ª colocação, perdendo para Melodia e para 93. E na 9ª colocação no geral, né? Ou seja, mais de 20 e poucas, são 25, 26 rádios no Rio de Janeiro, e a gente conseguiu chegar entre as 10 mais, em 9 meses. Foi uma passagem meteórica, uma rádio com uma estrutura absurda, que infelizmente não deu certo. E aí eu continuei na Rádio Mood e pintou a oportunidade de voltar a fazer rádio gospel, já praticamente no finalzinho da Mood, que durou 6 anos, né? E a rádio gospel, essa rádio gospel chama-se a Rádio Relógio, onde eu estou hoje. E sou muito feliz aqui, trabalho com excelentes profissionais. Meu chefe, Kleber Ribeiro, uma pessoa com um coração gigante, uma pessoa pura, no interior muito bonito. E também com colegas, né, de profissão, como o próprio Paulo Roberto Planeta, né, que também é comunicador e é o analista musical da emissora, da Rádio Relógio. Também tem o Denilson Chaves, a Luciane Alves, toda a parte jornalística da rádio, né? É muita gente, né? Então eu posso cometer um erro aqui e acabar não falando o nome do povo todo. Então vamos lá, a parte jornalística, os produtores, a Regiane, né? Que é a nossa faz tudo, né? É o nosso braço direito na rádio, nossa querida Regiane, os sonoplastas, né? Os operadores. E é isso, assim está sendo a minha vida no rádio. Eu quero dizer que eu sou muito feliz, e para quem está começando agora, não desistir, porque realmente o começo é árduo, né? Não é fácil. A gente não cai. A gente costuma dizer, nós que somos do rádio, a gente costuma dizer que nós não escolhemos o rádio, né? O rádio é que escolhe a gente, né? O rádio é que nos escolhe. Mas você que está começando no rádio agora, eu te peço para você não desistir dos seus sonhos. Essa teoria que existe, né? Que insiste em tentar colocar na cabeça do ser humano de que o rádio vai acabar, isso aí é uma coisa muito leviana de se dizer, né? O rádio está longe de ter fim. Então, se você tem um desejo, o sonho de ser comunicador, de ser locutor, de fazer parte, de trabalhar em rádio, insiste nisso, estude, corra atrás, faça curso. Se você não nasceu para isso e quer ser um radialista, vai lá, acredite nos seus sonhos. E uma coisa muito interessante também que eu esqueci de dizer, né? Dentro desse período de transição de uma rádio a outra, eu fui o único que acreditei no meu próprio sonho. Meus pais não me apoiavam, a minha namorada, que hoje é minha esposa, também não me apoiava. Na verdade, ela era neutra, né? Ela não apoiava e também não criticava. Mas meus pais criticavam, diziam que isso não era vida, que era uma ilusão, mas eu sim acreditei. E hoje sou um profissional de rádio com mais de 20 anos de experiência, né? Mais de 20 anos de experiência, com registro. Então eu quero dizer para você, não desiste dos seus sonhos. Se é o seu objetivo, independente do que seja, acredite. Você tem que acreditar em você. Só você pode colocar uma barreira entre o seu desejo profissional e o que você é hoje. Então, acredite. Cláudio Fernandes, meu amigo, muito obrigado por essa oportunidade. A você que acompanhou esse podcast. Eu espero que de uma certa forma eu tenha te ajudado. Tomara que eu consiga influenciar você a coisas boas, tá? Acredite, tenha fé no nosso Deus. Nosso Deus é um Deus que pode tudo. Ele está acima de todas as coisas, de qualquer religião. E é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Prazer imenso falar para vocês aqui. E é isso. Nas redes sociais, @Ângelo a Voz. Lá no Instagram, Facebook, no Twitter, ou seja, no X, né? Agora você me encontra lá como Ângelo Araújo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Operadores de áudio e sua importância no rádio, com Cláudio Fernandes. Uma homenagem aos profissionais que, através da audição, criam em nossos corações as fantásticas emoções do rádio.